Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui gravar a nossa aula de revisão do conteúdo da semana 1, 2, 3 e 4. Então, vocês têm que ter, para entrar na aula de revisão, vocês têm que ter assistido essas semanas e feito as atividades, porque essa retomada de conteúdo, ela não é tão abrangente, né? Porque senão eu vou ficar aqui 2 horas falando para vocês sobre o conteúdo todo estudado. É mais para revisar o que nós trabalhamos até agora. Além disso, desse conteúdo do livro didático, tem as questões do CA e o conteúdo do CA. Beleza? No link do vídeo vai ter um formulário com 5 questões da videoaula de revisão, dessa aqui que eu estou falando agora, tá? Então, nós vamos entrar lá na unidade 7, onde nós falamos sobre jornalismo, uma profissão de informação e opinião. Aqui nós analisamos essa imagem, que é a imagem que corresponde à liberdade de imprensa, né? Essa imagem tem 2 significados, um pombo ou uma mão. As duas correspondem à liberdade. As cores são as cores dos 5 continentes, beleza? Nós já analisamos essa imagem, já respondemos as questões. E nós entramos no nosso primeiro tema lá, na página 3, que é o editorial. Nós lemos e analisamos esse editorial. Mas o que é um editorial? Na página 4 tem um box, lá no primeiro parágrafo, que explica a definição do termo editorial. É no editorial que o portal de notícias, o jornal e a revista manifestam claramente sua opinião a respeito de determinado fato. Ele apresenta tese e argumentação, como qualquer outro texto de opinião, beleza? Nós já sabemos aqui, até agora, que nós estamos estudando muito a questão de textos de opinião, porque nono ano, pezinho no ensino médio, não é verdade? E lá no ensino médio, vocês vão ter que fazer bastante texto de opinião. Artigo de opinião, texto dissertativo, textos argumentativos, etc. Então se preparem, estejam bem preparados. A partir dessa análise, desse editorial, nós estudamos e interpretamos a página 4, 5, 6. Lá na página 6 é um artigo também, o problema dos refugiados. Nós já analisamos, interpretamos a página 8, 9. O nosso primeiro tema, que nós fomos mais a fundo, foi a questão dos modalizadores textuais. Se eu estou construindo um texto argumentativo, eu preciso saber pelo menos alguns modalizadores textuais. Os modalizadores textuais são termos que deixam o texto mais harmônicos e servem para emitir a mensagem de quem escreveu, tá? Essa é a função deles. Lá no finalzinho da página 10 tem um box que explica essas questões. Percebam afirmação sem modalizador e afirmação com modalizador. Se o modalizador ele serve para emitir a opinião da pessoa que escreveu, agora observe o porquê. Os 10 abrigos têm 4.700 vagas. Os 10 abrigos só têm 4.700 vagas. Esse modalizador aqui, essa palavrinha só, e nesse momento que eu faço a leitura dela, eu sinto que esse só é a opinião de quem escreveu. Então é para isso que serve o modalizador, tá? No finalzinho da página 11, tem uns exemplos dos modalizadores de obrigação, no box também. Os modalizadores de obrigação são empregados quando o falante ou escritor pretende defender a necessidade ou a obrigatoriedade de se tomar determinada medida. São eles: é fundamental, é de extrema importância, é imprescindível, é necessário, é preciso, é certo que. Quando a pessoa que escreve o texto tem necessidade de tomar certa medida, vai usar esses modalizadores. Então, não esqueçam desses aqui, mas tem mais. Tem um conteúdo bem que vai a fundo nessa questão lá no CA de vocês, tá? E vocês vão saber onde encontrar. Além disso, nós entramos lá na colocação pronominal, lá na página 14. A colocação pronominal tem a ver com a posição do pronome em relação ao verbo. Quais são os pronomes? Aqueles pronomes que eu falei na live lá, pronomes oblíquos, né? Por exemplo, me, te, e, o, a, z, né? Que acompanham o verbo, nesse caso. Primeira coisa que eu tenho que saber, quais são os pronomes oblíquos? Professora, eu não sei, mas vá lá naquela materiazinha do CA que eu falei na live, que eu expliquei na aula, e decore esses pronomes. Beleza? Vamos lá então. Na questão de colocação pronominal, tem próclise,
mesóclise e ênclise. Nós utilizamos mais a próclise, né? O pronome é antes do verbo. Lembra que o pronome, né? Um dos pronomes é o me. O texto me pareceu atual. Eu tenho que saber o que é um verbo, na verdade? O verbo pareceu. Próclise, o pronome está antes do verbo. Está antes do verbo? Está, né? Então é próclise. Nós aqui no Brasil, nós utilizamos mais a próclise. Aí tem aquela questão das palavras atrativas, dos pronomes indefinidos, dos pronomes relativos. Tudo isso chama próclise, né? Mesóclise, pronome no meio do verbo. O texto parecer TA atual. Perceba aqui, ó, parecer é o verbo, tem o pronome T, depois o A. Ele está no meio do verbo. Tá? Isso se chama mesóclise. A mesóclise não é muito usada. É mais usada em texto de extrema formalidade, como coisas criadas em cartórios, etc. Textos criados em cartórios, etc. A ênclise, pronome depois do verbo. A ênclise é usada em Portugal, que é os textos que nós vamos analisar aqui mais pra frente, né? O texto pareceu-me atual. Pareceu o verbo, o pronome me está depois do verbo. Até aí, tranquilo. Mas existe aquelas regrinhas, tá? Beleza. Ali no finalzinho da página 14 tem um anúncio do Omo e do outro sabão em pó. Porque se sujar faz bem. É bom sujar-se. No primeiro caso, o pronome está antes do verbo, né? O pronome se sujar. Nós usamos mais no Brasil. E no segundo caso, está depois do verbo, sujar-se, tá? As duas formas estão certas. Beleza? Essa é a questão de colocação pronominal. Depois vocês analisaram as questões das capas de revistas. E na página 16, no box, tem mais uma explicaçãozinha ali sobre a colocação dos pronomes. Beleza? Vamos lá então. Para dominar as regras de colocação pronominal, parte do princípio de que a próclise é uma boa decisão em quase todas as situações. Por quê? Porque nós usamos mais a próclise no Brasil, né? Os pronomes oblíquos não devem iniciar frases. Isso é uma regra. Desejo-te sorte. Se eu falar te desejo sorte, está errado. Você sabia disso? Está errado. Mas é mais harmônico, na verdade? Vamos dizer que é uma linguagem coloquial. Mas não está dentro da norma padrão da língua portuguesa. Empreste-me a borracha. Vocês falam empreste-me a borracha? Não, vocês falam me empreste a borracha, né? Me empreste a borracha está errado, porque nós não iniciamos uma frase com pronome. Mas vamos dizer que é a norma coloquial, tá? Mas na hora de escrever, estará errado. Então, o certo é empreste-me a borracha. E outras regras que são aqui nesse quadro, que eu não vou avaliar todas, mas vou ficar 2 horas na aula de revisão. Mas se eu não me engano, está na semana 3 e na semana 4. Beleza? Vamos lá então. Tem outra questãozinha que eu quero falar que é bem importante. As conjunções, na página 18. Como eu disse, as conjunções ligam 2 orações. Tem as conjunções coordenativas, que ligam as orações coordenadas. Nós estudamos no 8º ano. As orações subordinativas, que ligam as orações subordinadas, que nós estudamos no 8º e estamos estudando agora no 9º ano. Vamos lá então. Você já estudou as orações coordenadas e as subordinadas, então sabe que é possível reunir ideias estabelecendo por meio de conjunções diferentes relações entre elas. Exemplo: Maria preferia estudar inglês, era fluente na língua. Beleza, agora nós vamos ligar esses 2 períodos, que tem 2 períodos, por quê? Uma oração, outra oração, cada um tem um verbo. Eu sei que tem 2 períodos por quê? Tem o verbo estudar e o verbo era, tem 2 verbos. Se eu for ligar essas 2 orações, eu vou precisar de uma conjunção. Maria preferia estudar inglês, pois era fluente na língua. Vocês perceberam que eu precisei da conjunção pois para ligar essas 2 orações? Conjunção são as palavras que estabelecem relações de sentido entre termos da oração. Essa é a definição das conjunções. Elas são invariáveis, não variam de gênero nem de número. Gênero, masculino e feminino. Número, plural e singular. Na página 19 tem os exemplos, né?
lá no quadro cinza. Existem conjunções coordenativas ou locuções conjuntivas, que são adjetivas, expressam soma e não só, mas também. Adversativas indicam contraste ou oposição, quadro cinza aqui. Mas, porém, todavia, conclusivas estabelecem uma conclusão. Explicativas indicam uma razão, motivo, porquê, portanto. Muitas coisas aqui, o próprio nome já diz, né? Explicativa, explicação. Conclusivas, conclusão. Essas que ligam as orações coordenativas, as orações coordenadas. Já as que ligam as orações subordinativas, as orações subordinadas, são as temporais, que indicam tempo, as condicionais, que indicam uma condição para que o fato esteja expresso na oração, se, contanto que, etc. As concessivas indicam um fato que contraria o expresso na oração, ainda que, embora. As consecutivas indicam uma consequência e as causais que indicam uma causa. Tudo isso foi retomado para vocês no CA. Beleza? Aí vocês, a partir dessa explicação, vocês fizeram a atividade da página 21 e 22. Sempre é importante dar uma lida nessas questões das conjunções, porque vocês têm que saber. E para fazer as atividades, tem que sempre retomar esse conteúdo. Ali na página 20 nós entramos na questão da prática de escrita. Então, na primeira unidade, vocês teriam que ter feito, pelo menos, até a página 19, na unidade 7. Aí nós vamos lá para a unidade 8, na página 29. Na página 29, na unidade 8, está escrito o seguinte: gosto se discute sim. Aí tinha uma tirinha lá. Que tal a gente ver esse filme? É muito longo, tem quase 3 horas. Deixa eu procurar outro? 3 horas e meia depois. Pronto, já escolhi. Ou seria melhor uma comédia? Então, aqui mostra a importância de ter discutido qual filme ser assistido antes de ficar perdendo 3 horas e meia para achar um filme. Isso acontece muito, né, gente? A gente tem que decidir um filme antes de ficar procurando. Nesse capítulo, nós entramos na questão de resenha crítica. Aqui nós estudamos e analisamos o filme Perdido em Marte, né? Fizemos a interpretação. Aí, vocês leram a resenha na página 31, né? E na página 31 tem um box muito importante que eu mandei vocês sublinharem, que é as características da resenha. Preste atenção, quem não sublinhou ainda, sublinhe esse box. Resenhas críticas são textos de opinião ligados ao universo cultural. São publicados em jornais, revistas, sites e canais especializados. Leitores recorrem a esse texto para conhecer uma opinião profissional a respeito de exposições, livros, filmes e games recém-lançados e até mesmo sobre o menu de um restaurante novo. Nesse gênero textual, o autor busca justificar sua avaliação dos bens culturais com argumentos claros e eficientes, beleza? Textos argumentativos. E aí vocês também me entregaram uma resenha, e se não entregaram, vou entregar até dia 28, uma resenha crítica gravada, né? Que era do filme ou do livro. Tranquilinho, né? Aí na página 40, lá da unidade 8, nós vamos falar um pouquinho de concordância lá no box. A concordância nominal não tem muito segredo, como eu já tinha falado. É quando o verbo concorda ou o sujeito concorda com o verbo. E gênero e número. Gênero masculino e feminino, número plural e singular. Não tem muito segredo, mas tem umas regrinhas, né? Então vamos lá. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, os termos que determinam substantivos e pronomes devem acompanhar a flexão do gênero e número dessas palavras. Isso se chama concordância nominal. Flexão do número, singular, plural. A cozinha francesa é famosa. Por exemplo, eu não escrevo assim, a cozinha francesa são famosas. Tá errado. É uma questão já de falar, mesmo a oração eu já consigo identificar. As cozinhas francesas são famosas. Flexão de gênero, masculino e feminino. O restaurante francês é famoso. Beleza? Essa é a questão da concordância nominal que nós temos ali no livro didático de vocês. Na página 41 tem umas regrinhas também sobre a concordância, que vai ajudar vocês a fazer as questões da página 40 e 41. Palavras variáveis e invariáveis, adjetivos, artigos e numerais. Variam para acompanhar a flexão dos substantivos. Ao final, serviu as 2 frutas frescas.
Ao final serviam os 2 figos frescos. Os advérbios modificam verbo e adjetivo e são invariáveis. A fruta estava meio ácida. Nós não falamos assim, a fruta estava meio ácida. Nós falamos estava meio ácida. Por quê? Porque se falar meia ácida é uma meia, né? Eles falaram menos. Nunca falar menos na vida, pelo amor de Deus. Há palavras que ora são variáveis, ora não são, a depender da função que assume. Isso deve ser levado em conta ao se definir concordância nominal, como exige a norma padrão. Comeu apenas meia fruta. Nesse caso, já é uma questão de numeral. Comeu metade da fruta, né? Daí varia. Perdão. A água estava meio gelada. Nesse caso, é um advérbio. E segue aí todas essas regrinhas de concordância que eu vou retomar lá no CA de vocês durante as semanas. E na página 44, por fim e não menos importante, tem lá coesão textual ainda nas conjunções, que nós estudamos um quadro, uma tirinha. Perfil cultural dos brasileiros, 89% não vão ao teatro, 44% não leem livros, 92% não vão a espetáculos de dança, 70% nunca foram a museus, 100% são críticos de arte. Nessa questão, nós estudamos também um pouquinho sobre as conjunções. Beleza? E é isso, pessoal. Então, vamos lá. Pelo menos até a página 45, esse livrinho aí tem que estar meio completo, tá? Professora, mas você não foi a fundo nas atividades de gramática? Porque eu fui a fundo lá nas aulas. Então, vocês têm aula 1, 2, 3 e 4 e mais a revisão. Não assistam a revisão sem antes assistir as aulas, beleza? Até semana que vem. Tchau, gente!